nesse momento aí pela Jovem Pan. Bom, governador, os Estados Unidos já deixaram claro que não haverá prorrogação, nenhum período de carência em relação a essas tarifas, né, para entrar em vigor. Enquanto isso, a comitiva de senadores já está em Washington para tentar negociar. E o governo federal aqui do Brasil montou aquele comitê gerido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que já teve ali mais de 20 reuniões com setores afetados. O senhor acredita que agora, né, essas frentes de negociações podem trazer, de fato, algum efeito concreto? Olha, Soraya, primeiro nós temos que reconhecer que houveram aí alguns deslizes por parte do governo federal logo no início, que o Trump, erradamente, acredito que equivocadamente, fez esse tarifaço com o Brasil. Ele está misturando política com economia, uma questão pessoal. Por mais que ela seja louvável, acho que ela é louvável, você defender um amigo, porém, quando ele coloca em risco, né, setores importantes da economia brasileira e até mesmo do consumo americano, ele age com certo deslize, porque isso pode trazer, seguramente vai trazer consequências. Mas quem conhece o Trump um pouco, e nós temos observado todos o seu comportamento ao longo dos últimos meses, desde que ele reassumiu a presidência dos Estados Unidos, ele tem esse estilo muito agressivo. Ele fez isso com a China, fez com a União Europeia e agora ele mirou o Brasil. Todos nós sabemos que o governo brasileiro andou falando algumas coisas que irritou os americanos, principalmente o Trump, com relação ao dólar, com relação a algumas críticas que saíram daqui, comentários extremamente desnecessários. Fato é, gerou essa situação. Ele insistiu muito na tese e eu acredito, Soraya, que dificilmente ele vai voltar atrás agora num primeiro momento e nós vamos amargar as consequências, porque quando ele criou o problema, por mais que eu acho que ele esteja errado, e muitos brasileiros nós achamos que ele esteja errado, ele é o presidente da maior economia do planeta, ele tem grande capacidade de fazer esse jogo e nós temos que ter a inteligência de jogar corretamente. Não com desdém, não com piadinha, como aconteceu no início, e agora nós estamos correndo atrás de um possível e quase que real prejuízo que vai acontecer a partir do dia 1º. E os danos serão grandes, Soraya, porque não é só os 50%, isso pode desestruturar algumas cadeias importantes aqui no Brasil, se isso perdurar por muito tempo. O governador, já é possível avaliar, mensurar os danos que isso pode causar para a economia do seu estado? Há setores que seriam mais afetados ou não? Roberto, nós estamos fazendo sim uma avaliação. O setor de madeira, por exemplo, exportação, é um setor que será fortemente impactado. Existem empresas que praticamente 70% do que elas exportam, né, na produção de madeira, tudo madeira sustentável, tirado de manejo florestal, preservando os nossos ativos ambientais, elas terão forte impacto. Alguns setores, o setor de carne, ele é pequeno, digamos assim, ele tem uma relevância, mas é pequeno e nós temos alternativas globais, né, em função da característica desse mercado, por termos no Brasil players aqui que têm forte presença em outros mercados. Então, aquilo que nós deixaremos de mandar para os Estados Unidos, com uma certa tranquilidade, nós poderemos realocar isso em outros mercados mundiais. O complexo soja, milho, né, o etanol vai sofrer algum nível de impacto. Existem alguns impactos que eles poderão ser trabalhados daí no médio prazo, mas todos eles trarão alguma consequência prática, né, maior ou menor para esses setores atingidos. Governador, nossos comentaristas também vão participar dessa entrevista, começando pela pergunta de José Maria Trindade. Perfeito. Governador, isso está sendo explorado muito politicamente, né? É uma ação econômica de negócio de Brasil e Estados Unidos, mas que está sendo explorado politicamente. Como o senhor vê esse trabalho de brasileiros que moram no exterior defendendo essas tarifas que impactam fortemente a indústria, né? Como é que o senhor está vendo essa possibilidade de brasileiros pregarem contra o Brasil? Olha, Trindade, não tem como concordar com isso. Nenhum brasileiro de bom senso pode achar que alguém que é brasileiro esteja certo ao defender os Estados Unidos quando ele cria um problema gigante para a economia brasileira. O Trump fez isso,
Só que nós temos que reconhecer que estas pessoas possam estar erradas na forma que elas estão conduzindo isso, Trindade, mas também nós temos que reconhecer que o governo brasileiro não agiu corretamente quando ele desdenhou, quando o nosso presidente fez piadinha com o próprio Trump, falando em jabuticaba. Parece bonitinho aqui dentro, mas como é que essa mensagem chega lá? Vê se os chineses, vê se os europeus agiram dessa forma, e é por isso que está anunciado aí que a União Europeia, nesse exato momento, fechou um acordo de 15% com os Estados Unidos. Todos deram problema a importância que ele tem, compreendendo que as cadeias globais e as exportações, o comércio bilateral é importante para todo mundo. Trindade, o Brasil está tão ruim nesse momento que até a Venezuela, aqui do lado, um país de terceira categoria aí no mercado mundial, um país caloteiro, governado por um ditador, né, por uma pessoa que todos conhecemos a trajetória do Maduro, resolveu taxar o Brasil em 77%. Olha só, né, o nível de desmoralização que esta nossa relação, nossa cadeia internacional está tendo nesse momento, a nossa diplomacia. Então, é algo complicado e eu não concordo que alguém vá no exterior para defender contra o Brasil uma taxação, algo que pode ser muito prejudicial a muitos brasileiros aqui no nosso país. A pergunta agora de Nelson Kobayashi. Governador, bom dia, é um prazer falar contigo. O seu posicionamento está muito claro. Agora eu gostaria de entender como é que o senhor está vendo esse movimento em relação à união que estava acontecendo na direita. O senhor é um dos governadores aí que estavam alinhados com um projeto de união para as eleições do ano que vem. E agora a gente vê alguma cisão, algumas críticas da família Bolsonaro, do Eduardo em específico, com o governador Tarcísio, por exemplo, com o próprio Nicolas Ferreira, que aparentemente tem entendimentos diferentes a respeito desse momento de tarifação. O senhor teme que isso possa atrapalhar o projeto eleitoral de 2026? Como é que o senhor está vendo esse momento da direita? Há um momento de cisão? Olha, Nelson, é muito cedo ainda, né? O que na prática nós tínhamos era um governo do presidente Lula, e eu lamento profundamente, eu nunca torci contra o meu país, nem contra o presidente Lula, embora eu faça parte desse chamado campo centro-direita, mas eu torço pelo meu país. Eu falei muitas vezes que eu gostaria muito que todos os brasileiros tivessem voltado a comer picanha, que a economia estivesse indo muito bem, mas não está. Fato é, né, que muita coisa não está bem no país e com cenário de piorar nos próximos anos. O próprio TCU já disse isso, em 2027 nós vamos ter shutdown aí na economia brasileira, ou seja, é um cenário de pré-caos. Enquanto isso, nós perdemos muito tempo pensando apenas em política. Nesse momento existe uma fumaça eleitoral aí. Houve um equívoco, houve talvez um erro cometido por alguém da direita. Isso tem muita gente batendo cabeça. O governo do PT está aproveitando, não diria que nem uma onda, isso é uma fumaça, porque isso não é verdadeiro. Isso vai trazer consequências ruins para o país e não adianta também querer surfar numa onda que não é positiva. Se você surfa numa onda ruim, isso não vai trazer dividendos para o país e para a maioria dos brasileiros. E no final do dia, o culpado é o governo, porque ele pode resolver esse problema, poderia ter resolvido esse problema. Nós temos que parar com essas confusões internas e focar naquilo que é importante para o nosso país, Nelson, porque eu vejo muita autoridade, muito líder desse país só pensando em eleição. Acaba uma eleição de prefeito, começa a pensar na eleição de presidente, senador, deputado, começa a pensar, é uma coisa de louco, como se eleição por si só resolvesse os problemas do país. Nós não estamos conseguindo enfrentar os graves problemas brasileiros. O déficit público continua aumentando, o déficit da Previdência, ou seja, o governo federal está na iminência de quebrar. Infelizmente, os números mostram isso e o órgão oficial, de novo, repito aqui, o Tribunal de Contas da União já afirmou, vamos ter shutdown em 2027. Então, eu vejo que a direita tem uma responsabilidade, a esquerda tem, e todo mundo tem que cumprir. Nesse momento, temos que olhar para o Brasil. Parar de pensar nas eleições de 2026, vamos pensar no Brasil, nos brasileiros. Eu acho que o Congresso Nacional, porque olha só, o que o Trump está fazendo nesse momento, Nelson? Ele está brigando com, né, o Executivo, de alguma forma, está brigando com o Judiciário brasileiro, com dois poderes. Quem que é outro poder que não está, né, sob mira momentaneamente dos americanos, lá principalmente do presidente Trump?
é o Congresso Nacional, é os nossos representantes legislativos. Então, eu acho que Davi Alcolumbre, Hugo Motta, os dois presidentes que tinham que se apresentar como representantes legítimos de um poder e ir tentar fazer uma negociação. Por mais que seja louvável esses senadores irem aos Estados Unidos, mas não é a representação oficial. Talvez eles sejam recebidos lá pelos terceiro escalão do governo americano. Agora, se tentarmos marcar uma reunião dos dois presidentes da casa, né, para ir aos Estados Unidos e fazer uma negociação de gente grande, entendendo que nós precisamos sair dessa arapuca que foi criada e, obviamente, produzir os resultados que sejam bons para o país e para todos nós brasileiros. Pensar um pouco, deixar de lado um pouco os objetivos eleitorais de 2026 e pensar no problema presente, que é grande e é grave para o nosso país. Conversamos com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes.